Coisas perturbadoras da internet japonesa. Acredito que não seja mistério para ninguém de que a cultura japonesa é um tanto quanto mais sombria que a nossa. Uma vitrine colorida por animes inocentes e bobos junto com uma estética vibrante, que facilmente atrai o olhar de nós aqui Boku do no Hero. ocidente. Vitrine é essa que esconde um país com muitos problemas. Não econômicos, mas sim sociais. Um povo que a cada ano que passa se distancia mais das relações interpessoais. Pessoas que desde cedo carregam o fardo de tentarem ser as melhores no que fazem, que não aceitam ficar na média. Tudo isso resultando em um povo mentalmente doente, em um dos países com a maior taxa de suicídio do mundo. Esses fatos trazem à tona uma atmosfera sombria, que se reflete em toda a sua cultura, com diversas obras melancólicas e perturbadoras, que muitas vezes tratam de temas que para nós são É muito verdade, pesados, os mas que animes para eles é algo revelam presente em muitas sua coisas cultura. sobre E além da parte artística, sua cultura a também é envolta de estrutura do muitos Japão, incidentes né? estranhos e crimes bizarros. E hoje, quero trazer a vocês um vídeo que irá explorar acontecimentos que ecoam até os dias atuais pela internet japonesa, mistérios que beiram o surreal e nos fazem ter uma outra percepção de uma cultura diferente da nossa. E antes de tudo, caso não me conheça, meu nome é Min, e seja bem-vindo ao meu vídeo. Min ou a Min, eu sempre fico com dúvida, pessoal. Eu gostaria de começar o vídeo de hoje falando logo sobre um clássico, talvez uma das imagens de fantasmas japoneses mais famosas da internet, que tenho certeza que pelo menos uns 95% das pessoas Essa é aqui assistindo sinistra. já devem ter se deparado com essa imagem emblemática enquanto se aventuravam por mistérios da internet. E bem, eu não lembro onde eu vi, mas não duvido nada que eu tenha visto em algum vídeo do Você Sabia falando de imagens amaldiçoadas. Na imagem podemos ver duas crianças em uma janela, aparentemente de uma escola, e bem, tem mais alguém junto ali com elas, uma figura que desafia nosso Um entendimento. ser. Vemos o que aparenta ser uma mulher, porém com seu corpo totalmente escuro, a modo de não apresentar nenhum tipo de sombra ou iluminação, e em seu rosto vemos o que parece ser um olhar distante, não olhando para as crianças e nem para a câmera, o que faz eu me perguntar o que tinha de tão interessante para esse lado que ela tá olhando, que fez ela perder a oportunidade perfeita de olhar para a câmera e deixar essa imagem ainda mais sinistra. Mas enfim, outro aspecto que torna essa imagem desconfortável é a indiferença das crianças. Uma está rindo e a outra, séria, como se sua inocência não fosse Olhando capaz pra de câmera, reproduzir né? qualquer tipo de julgamento sobre aquela figura sombria e espreita. Também é válido falar que pensar nisso como um ambiente escolar só torna o contexto ainda pior, já que nas escolas por lá muitas coisas ruins acontecem, o bullying é muito se pior, e às acontece, vezes hein? pode resultar na morte de pessoas inocentes. E, segundo sua cultura, essas podem se tornar espíritos rancorosos, condenados a ficar presos nos ambientes onde perderam suas vidas, podendo ser essa sombra da imagem um exemplo disso. Mas bem, qual seria a origem dessa imagem? Relatos em fóruns como Reddit sugerem que essa imagem passou a circular pela internet lá por meados de 2005, em fóruns como o 2chan, em tom de histórias de terror ou apenas para trollar o pessoal. Houve também um boato que passou a circular entre as pessoas que buscavam pela origem da imagem de que ela teria sido encontrada no Google Maps, mas a verdade é que essa cena veio de uma antologia de histórias de terror japonesas, intituladas de Tales of Terror, e para ser mais exato, o terceiro volume da série, lançado em 2004, coincidindo com as datas em que a imagem começou a circular. Inclusive, podemos encontrar a mesma cena no YouTube. E aqui podemos ver que a imagem popular ainda foi manipulada, tendo aquele olhar adicionado em seu rosto. E até tem uma outra cena dessa mesma figura no episódio, que eu achei bem mais sinistra que a foto popular. É bizarro mesmo, Eu hein? preferia quando você tava olhando lá pra... Legal. Olá, há quanto tempo? Prazer em te ver. Por acaso você se lembra de mim? Eu me lembro de todos os dias desde a primeira vez em que te encontrei. Acredito que isso foi o destino, porque quando meus olhos ficaram vermelhos e completamente brancos, eu consegui ver dentro de você. Ah, desculpe minha caligrafia bagunçada. Não consigo mover muito bem minha mão. Você também tem momentos assim, né? Meus amiguinhos de estimação provavelmente estão na mesma situação. Falando nisso, eu ainda não te contei sobre mim, né? Outro dia, me disseram que eu poderia sair do hospital. Por isso, estou escrevendo essa carta. Fiquei sonhando e pensando nisso o tempo todo. E falando nisso, como está o seu amigo? Ele já melhorou? Agora eu posso fazer o que quiser, então vou fazer tudo o que puder. Eu fico ouvindo uma música, nos meus olhos, nos meus ouvidos, no meu coração, no meu cérebro, no ar, em todo lugar. Escrevo de novo em breve. Assinado, Hera. É uma carta de amor, hein? Imagine chegar em uma viagem de negócios e ler isso em um conjunto de cartas e desenhos estranhos colocados embaixo de sua porta. Eu certamente ficaria bem perturbado. Isso foi um relato postado lá no 2chan em setembro de 2008, onde um usuário relatou ter encontrado 5 cartas embaixo de sua porta depois que voltou de uma viagem. As cartas não possuíam endereço ou carimbos e eram direcionadas a alguém chamado de Azumo Sakto, que de acordo com o usuário que fez o relato, não era seu nome. Ele complementa seu relato falando que não fazia sentido as cartas serem para ele, já que ele havia se mudado para aquele apartamento em abril daquele ano e que só seus pais sabiam disso. Conforme o autor do post ia mandando mais fotos das cartas, usuários foram transcrevendo os conteúdos das cartas, que revelavam a escrita de uma pessoa com suas faculdades mentais comprometidas.
Nessas cartas, essa mulher relatava estar sendo constantemente vigiada, cercada de lixo, e também parecia direcionar as cartas para o Tom como se fosse uma conversa ou um diário para Zumo Sacto, parecendo ter muito afeto pelo mesmo. Uma das cartas mais confusas que os usuários transcreveram falava o seguinte: eu percebi desde o começo. Quando fui punida, fiquei branca, vazia, nada restou. O vermelho ainda é uma prova? No vazio, eu mostrei a prova do caminho a seguir. Todos os adultos comem isso e crescem. Ainda está lá? Eu não sei de mais nada. Há quanto tempo aquela boneca está aqui? Agora ela está bem atrás de mim. E é assim que as pessoas nascem, eu percebi. Ah, mas também é verdade que existem pessoas mortas. Eu não sabia, mas a pessoa de tinta disse isso. É tinta, então eu comi. Ah, que nojo. Quando afinal é o funeral? Ele não vem para o meu mundo, então não tem como fazer isso. Eu te amo tanto. A gravidade se inverte. Minha boca está apodrecendo. Macacos mostram suas partes íntimas para intimidar. Eu obedeci e fiz o mesmo. Que crueldade. Fique como quiser. Por que me disseram para fazer isso? É assim que funciona, né? Eu sou tão impotente diante dos deuses. Assinado, Hera. Essa foi sinistra. Além das cartas, 2 desenhos bizarros foram enviados. Um mostrando o que possivelmente seja um autorretrato, mostrando uma mulher de vestido branco, olhos vermelhos e um sorriso desconfortável. O outro desenho mostrava uma mulher nua sangrando. Ela Meu possuía 4 Deus. olhos, 4 braços e 4 pernas. E bem, no Japão o número 4 é considerado um número de azar, por ter uma pronúncia muito parecida com a palavra morte em japonês. Os usuários no post teorizaram de que essa mulher, Hera, poderia ser alguém que estaria hospitalizada por conta de esquizofrenia. Também foi levantada a teoria de que talvez o tal Azumo Sacto seja o antigo dono daquele apartamento. Porém, ao perguntar para os vizinhos, ninguém reconheceu esse nome, Uma e tampouco de stalker, né? Hera. Porém, esses vizinhos sugeriram que o usuário tentasse entrar em contato com a imobiliária, para ver se eles sabiam de algo a respeito. Ao conversar com uma pessoa da imobiliária, o usuário descobriu que essa história havia se repetido com o antigo dono do apartamento, Meu há Deus. 4 anos atrás. Esse morador também teria recebido cartas estranhas durante um mês. Mas não só isso, o mesmo também foi stalkeado por uma mulher de vestido branco e cabelos escuros, que o espiava pela janela, tocava sua campainha e tentava abrir sua porta. Após isso, esse morador entrou em contato com a imobiliária e se mudou, e nisso, apareceu a mãe da suposta mulher e entrou em contato com o homem, o pedindo desculpas e falando que sua filha havia sido internada. Após a imobiliária ver que 4 anos depois o problema ainda continuava, junto com o usuário, eles conseguiram entrar em contato com a mãe de Hera e lhe contaram a história. Ela então disse que após os 4 anos desde o primeiro incidente, sua filha havia recebido alta do hospital e que agora havia se casado. Porém, fazia alguns dias que sua filha teria desaparecido Meu e Deus que ela do e o céu. marido de Hera estavam à sua procura. Voltou pra casa. Por volta das 21h40, 3 horas após o usuário ter postado essa atualização sobre o caso, ele ouviu algo estranho no apartamento. Alguém tentava entrar, e ele também conseguia ouvir alguém gemendo atrás de sua porta. Ele então chamou a polícia, mas quando chegaram lá, a mulher já havia deixado o local. O usuário foi até a delegacia depor, e lá ele também entrou em contato com a mãe da mulher, e contou sobre o ocorrido. Quando voltou para seu apartamento, ele encontrou outra carta. Dessa vez uma que dizia apenas, eu vou voltar. Mesmo sendo meia-noite, Tá ele avisando voltou ela, hein? para a delegacia, já que lá ele pelo menos estava seguro. No dia seguinte, ele publicou outra atualização, falando que a mãe da mulher havia lhe contado a história toda. Hera era o nome que ela usava na internet, e Azumo Sacto era o nome de um homem que ela havia conhecido através de um aplicativo de namoro. Ela é stalker Nessa mesmo. época, ela ainda frequentava o ensino médio, mas por conta de problemas na escola e seus problemas mentais começando a aparecer, ela desenvolveu uma espécie de obsessão por aquele homem que É, conheceu, isso mesmo. e começou a stalkeá-lo. O que não ficou claro pra mim nessa história é se de fato esse suposto Azumo Sacto morou no apartamento que ela estava vigiando. O autor do post posteriormente revelou que decidiu se mudar e que, como pedido de desculpas, a mãe de Hera pagou por sua mudança. Ele também ficou sabendo que Hera foi encontrada pela polícia, É, todo mas que ao ser mundo que vai pro questionada, ela apartamento seguia vai se falando coisas lascar. sem sentido, ecos de uma mente que um dia já foi sã e que provavelmente voltou a ser internada. Apesar do autor de toda essa thread inútil te jurar de pé juntos que sua história era real, muitas pessoas duvidaram de sua veracidade, principalmente pelo fato da identidade da garota nunca ter sido descoberta. E também, as cartas possuíam uma coincidência bizarra. Um usuário comentou no post que se você pegasse a primeira e última palavra de cada carta, formava a frase, isso é falso, fazendo muitas pessoas acreditarem que tudo aquilo não passava de uma fabricação do autor. Mas por outro lado, muitas pessoas botavam a mão no fogo pela história, Vai pois lá as cartas saber, e os né? desenhos eram muito estranhos para terem sido Japão. feitos por alguém são. Mas enfim, deixe aí nos comentários o que vocês acham de toda essa história, beleza? Mas é boa. Essa é a história Opa, boa. passando aqui rapidão pra pedir para vocês apoiarem o meu trabalho, deixando um like, Deixa se o like, inscrevendo, hein? Deixa o like aqui no compartilhando canal e também, galera. Deixem um Só comentário falando lembrando, qualquer coisa. link Sério, original isso ajuda muito o aqui canal a na aparecer para mais descrição. pessoas. E por favor, dá essa ajuda aí que não leva nem 5 segundos, beleza? Mas enfim, Deixa o vamos voltar like, pro deixa vídeo. o like. Travou.
lá, joguinho também, ó. Meu Deus do céu. Entrega na mão de Deus, Senhor. Isso que vocês acabaram de ver seria supostamente um bug presente em um jogo pouco conhecido de RPG Maker. Tudo começou em 24 de março de 2014, quando um usuário publicou em um fórum do Reddit de coisas assustadoras em jogos a seguinte thread. No começo achei que fosse parte do jogo. E em seguida, um link que demonstrava o exato mesmo bug. O jogo em questão se tratava de Utaru no Tatari 2, e nele você controlava uma garota em um mundo cheio de assombrações e elementos ocultistas, investigando o desaparecimento de sua amiga. O jogo por si próprio já é bem assustador, contendo diversas imagens perturbadoras e lidando com assuntos pesados, padrão jogos de RPG Maker japoneses da época. O suposto bug acontece na área onde fica a casa da protagonista do jogo, e ele acontece se você ficar passando por esses portões repetidamente. Nisso o jogo exibe uma mensagem em japonês, como se tivesse dado um erro no jogo, e então corta para aquela foto em questão, mostrando que parece ser uma mulher, caída e sem vida, Meu pegando Deus do qualquer céu. um desprevenido. Inclusive, essa foi a reação do jogador que registrou em vídeo esse bug pela primeira vez. イベントの読み込みに失敗しました。1フレームあたりのその操作できません。入力ボタンを確認してください。ははい何何何何何えうわっ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 ごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさい無理無理無理無理無理無理 Tá com medo, tá com medo. Mas também quem não teria, né? Agora fica a pergunta, isso é realmente um bug ou algo proposital para assustar o jogador? Bem, muitos rumores circularam pela internet, falando que isso era realmente um bug, uma medida anti-pirataria e até um easter egg do jogo. Porém, investigações revelaram que esse evento no jogo é algo proposital. Primeiramente, um jogador foi capaz de traduzir as mensagens de erro, que misturavam erros do jogo com diálogos do próprio, que tinham relação com a história do jogo. Também conseguiram encontrar a imagem dentro dos arquivos do jogo, que por algum motivo se repetia diversas vezes, como se fosse uma animação frame a frame. Outra coisa que pode comprovar que isso se trata realmente de um easter egg é um comentário na thread do Reddit que diz que o jogo se refere a esse evento como mock bug, ou bug de mentirinha, e que você pode ativá-lo manualmente em uma sala bônus no final do jogo. Eu não sei quanto a veracidade desse comentário, porque eu não consegui encontrar imagens disso, mas a esse ponto a chance disso ser verdade é bem alta. E bem, segundo os jogadores que investigavam esse evento, a imagem seria algum tipo de alusão final ruim do jogo, onde a protagonista vai de arrasta junto com sua família, e o local onde o bug ocorre não é por acaso. Esses portões são chamados de Tori, e representam o local de passagem dos espíritos para o pós-vida, e na cultura japonesa, eles são considerados sagrados. E bem, ficar passando por eles repetidamente Faz sentido, é considerado né? uma espécie de desrespeito com a religião, e esse easter egg sinistro seria uma espécie de punição ao jogador. Ah, Sabemos que não é um bug de verdade, sabemos que tem uma ligação com a história do jogo e a própria cultura japonesa. Mas a única pergunta que não foi respondida é de onde que veio essa imagem. Ela é de algum filme de terror? Uma montagem? Um manequim? Ou um cadáver real? Obviamente muitos boatos começaram a circular, como de que o criador do jogo teria matado essa mulher e teria escondido a prova de seu crime no jogo, o que não faz o menor sentido. De que ele teria pego essa imagem da internet de um acidente ou crime, e por aí vai. E bem, todo mundo que eu vi abordando o assunto dessa imagem deixava essa parte em aberto, como um mistério não solucionado. Mas ainda bem que eu fiz uma busca reversa no Google, que me mostrou outra thread do Reddit em um fórum de terror japonês, onde um usuário pedia ajuda para encontrar o filme que possivelmente deu origem à imagem. A postagem tinha 2 anos, e as únicas pessoas que comentaram lá na época tentaram sugerir filmes, mas sem sucesso. Foi quando eu vi, lá, nessa postagem, um comentário de 21 dias atrás, mandando o link do trailer de um filme de terror de 18 anos atrás e apontando o momento do vídeo. E bem, bora dar uma olhada pra ver se é real. vamos ver. 私たちをどうしようっていうのよ。聞いてくださいよ、セニョリータ。 E assim termina o mistério do cadáver de faz Otaru no sentido. Tatari 2. Um mistério que ficou em aberto há pelo menos 10 anos e, caralho, eu tô genuinamente feliz enquanto escrevo essa parte do roteiro. Eu tava preparado pra deixar o mistério em aberto igual todos os outros que falaram sobre, e nossa, que bom que não foi necessário. Os créditos obviamente vão todos a esse cara do comentário, mas eu fico muito feliz de provavelmente ser o primeiro a trazer esse mistério à luz e apresentar a vocês a desmistificação dessa conclusão, né? bizarrice. Muito bom mesmo. E com clima de vitória, eu vou finalizando esse vídeo aqui com vocês. Muito bom. Espero que realmente tenham gostado e que isso acabe se tornando uma série para o canal. Se souberem de mais coisas bizarras da internet japonesa que seria legal comentar em um segundo volume, Vou trazer mais. deixem nos comentários. Eu tô anotando tudo, assim como eu tô fazendo com o vídeo na internet russa. Inclusive, eu recomendo fortemente que vocês assistam esse vídeo, caso Vão não lá, tenham assistam, visto, galera. já que lá eu também Muito abordo uns bom. mistérios bem Lembrando novos. que o E o vídeo vídeo também ficou vai bem divertido tá de assistir. aqui Mas enfim, na muito obrigado a descrição. todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. É isso. Excelente vídeo, hein, Ami? Muito obrigado, galera, que assistiu. Deixem um like, porque isso me ajuda demais.
Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo deste humilde e pequeno canalzinho. Valeu demais, hein?